Oi, meu nome é Juliano, obrigado por estar aqui no nosso canal. E eu queria fazer uma pergunta, né? Você já teve paralisia do sono? Já teve a sensação de tá caindo no sono e de repente você se sente paralisado? Ou já teve a sensação de que você está voltando do sono e se sente paralisado, não consegue acordar, não consegue se mexer, né? Na verdade, alguns até abrem os olhos e não conseguem gritar, não conseguem pedir socorro, pedir ajuda. Algumas pessoas ouvem um barulho estranho no ouvido, outras têm visões horrorosas, algumas têm a sensação de um peso muito, muito grande no peito, né? Pessoas às vezes veem seres estranhos se aproximar, subir em cima delas, estão envoltas em um pesadelo, mas ao mesmo tempo sabem que estão acordados. Se você está assistindo esse canal, é bem provável que você já teve essas sensações. E a gente ouve muitas pessoas, tem muito depoimento de pessoas criando técnicas e técnicas na internet para que vocês possam se despertar, para que nós venhamos a nos despertar de certas situações, né? E isso ocorre com centenas de pessoas, né, à nossa volta, sempre já ocorreu com algum parente, ou esporadicamente, ou há muito tempo atrás. Estimativas dizem que ao longo da sua vida você vai ter isso pelo menos uma ou duas vezes, né, ou diversas vezes, né? Todas as pessoas no planeta passaram ou passarão por isso. E é muito assustador, um fenômeno desse é muito assustador. E tem algumas técnicas que as pessoas ensinam que nos ajudam a despertar desse momento de terror. Você praticamente acorda e vê coisas que estão acontecendo à sua volta em tempo real. Algumas pessoas abrem os olhos e se a mãe ou a esposa foi ali, mexeu no guarda-roupa, abriu a gaveta, né? Às vezes essas pessoas conseguem ver o que está acontecendo, mas não conseguem pedir ajuda, não conseguem avisar que estão nessa situação. E existe uma técnica que é aquela de você tentar conseguir mexer o dedo. Se você mexer pelo menos o dedinho, você consegue despertar disso. Mas é uma coisa muito subjetiva. Quem vai garantir que você não conseguiu mexer aquele dedinho porque você já estava para despertar mesmo, né, para se ver livre desse fenômeno horroroso. E um dia eu estava com uma catalepsia dessas, né? E eu imaginei, se eu estou conseguindo respirar, se o coração está batendo, as funções autônomas, automáticas do corpo, porque o tronco encefálico ele é responsável justamente por esse processo, né? Processos automáticos, estruturas muito antigas do cérebro desempenham essa função, né? De como o coração bate, quantas vezes por minuto, como a respiração, né, funciona. É o sistema automático do corpo. E se isso está funcionando, eu imaginei então, eu posso tentar utilizar então de algo que já está acontecendo, né? Se eu estou respirando, quem sabe eu produzo algum som, porque você não consegue gritar, pedir socorro, você não consegue. Mas de forma sutil, algum som um pouquinho mais sutil que eu não precisasse abrir a boca, já que eu não consigo. E foi o que me passou pela cabeça. Então, se eu conseguisse movimentar uma das cordas vocais, isso desencadearia um processo, né, que faria com que todo o corpo conseguisse se movimentar em função disso. Porque se você movimenta algo no corpo físico, ainda que seja um dedinho, você consegue. Mas então, já que eu estava conseguindo respirar, então essa função automática já facilitaria para que eu conseguisse movimentar esse músculo, que não seria o dedinho, mas seria uma corda vocal. E foi o que eu tentei fazer. Aí então eu pus força e fiz. Você que está me vendo agora, você consegue produzir esse som? Se você consegue produzir esse som, essa paralisia do sono é fichinha para você. Porque entre 1 a 3 vezes que você produzir esse som, você consegue despertar da catalepsia.
E é uma coisa muito assustadora. Eu vi depoimento de amigos que falou, olha, eu comecei a rezar a oração do Pai Nosso e mais ou menos na 9ª vez que eu estava rezando, eu consegui me libertar daquilo. Poxa, mas isso é muito subjetivo. 9 vezes você rezando uma oração, quantos minutos você ficou então preso nesse sufoco, nesse desespero, até que você conseguisse se libertar? Parece que tem a mesma subjetividade aí de você mexer o dedinho, entende? Pode ser que você despertou justamente porque já era hora de despertar mesmo. Agora, se você conseguir movimentar as cordas vocais, que é batata que você consegue, você já está respirando, para você produzir o som, qualquer som que seja para vibrar as suas cordas vocais, você vai conseguir despertar. Entre 1 a 3 vezes que você fizer isso, batata, é certo, você vai conseguir despertar. É claro que a catalepsia do sono, né, catalepsia projetiva e muitos outros nomes que as pessoas dão, ela está envolvida até com um certo fenômeno espiritual, né? Se você, por exemplo, se deixa levar, se você não está envolvido em nenhum processo assustador, porque o que pega é isso, se você realmente conseguiu entrar em estado de catalepsia e está tranquilo, só ficou paralisado, você está em paz com o ambiente, só não consegue se mexer, há relatos, há casos, experiências de pessoas que, inclusive eu já passei muito por isso, né? Mas há relatos de pessoas que conseguem se tranquilizar nesse momento e se ver em experiências maravilhosas, sabe? É o momento em que você consegue, por exemplo, despertar sua consciência do veículo físico, sabe? Você consegue se sentir levitando e sair realmente de forma literal do seu corpo. Você olha para trás e vê que o seu corpo ficou dormindo na cama e saiu. Essa catalepsia do sono seria então um facilitador para essa projeção da consciência, sabe? Você conseguir se desprender do corpo. E é uma coisa tão real, tá certo que o grau de lucidez varia de momento para momento, de situação para situação, mas geralmente essa projeção de consciência que a gente fala, quando você consegue ter ela nesse momento da catalepsia projetiva, são os momentos em que você se projeta mais lúcido. Algumas religiões associam isso ao arrebatamento, que é o que a igreja evangélica e católica fala, né? E muitas outras experiências que são atribuídas de cunho religioso, né? São associadas justamente a esse tipo de fenômeno. E interessante que isso é tão literal que se você consegue desprender a sua consciência num momento de catalepsia, por exemplo, e você consegue se locomover pelo lugar, por essa região espacial que você tem acesso, ou tiver acesso no momento, as coisas que você vivenciar geralmente vão estar envolvidas com coisas que estão acontecendo em tempo real, sabe? Se passa alguém ali fora, no momento que você estava em catalepsia, quer seja de noite ou de dia, e passa alguém ali e você conseguiu se deslocar consciencialmente, se deslocar até lá fora, e você viu que aquele cara jogou uma lata na rua, e você voltar para o seu corpo, você agora desperta, levantou e vai lá na rua, aquela lata de cerveja que o cara jogou lá, aquela lata de refrigerante que ele jogou lá, ela realmente está lá, sabe? Se você consegue deslocar sua consciência e vai para a Europa e tem alguém que você conhece lá e você vê aquela pessoa comentando, olha que legal, conseguimos comprar tal carro da cor vermelha, assim, 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 foi muito bom a negociação. Quando você voltar para cá e ligar para lá, realmente aquela pessoa comprou aquele determinado carro. Você vê coisas acontecendo em tempo real, né? É o tipo de experiência que, por exemplo, se compara muito à experiência de quase morte, onde muitos cientistas não acreditam, mas não conseguem negar o fenômeno, porque realmente eles ocorrem e o que as pessoas dizem que viram no momento que o coração estava parado, realmente foi comprovado que aquilo aconteceu. E a catalepsia projetiva ela está envolta em todo esse mistério grandioso. Mas se o momento for assustador, é o que eu falo para vocês. Se estão passando por um momento assustador, não dá para deixar levar. Então, a técnica que me bateu na memória naquele dia, né, e eu imaginei que talvez daria certo, por aproveitar um fenômeno natural e automático, que era o fenômeno da respiração, né,
e tentar produzir algum som em função disso, porque já que eu não podia gritar, então eu podia produzir algum tipo de som e eu vibrei a garganta, né, com esse som que eu mostrei para vocês. Isso é 100% de certeza que vai dar certo. Compartilha isso com seus amigos, né, divulga pelas redes sociais, né, porque isso aí é certeza. Se você tem fé de rezar uma oração, que eu acho que é muito importante, você pode fazer. Se você acha que você conseguir movimentar um dedinho, seja lá o que for, você conseguir, você vai recuperar, né, também, mas não é tão rápido, entende? Se você movimentar as suas cordas vocais, produzir um som que seja parecido com um gemido, sabe, ou com um zumbido, seja o que for, você fez um simples você desperta desse seu pesadelo, né, desse momento de pavor que você está sentindo.